13.019. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis 8.429 e 9.790. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se: Inciso 1. Organização da sociedade civil. Alínea A. Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. A linha B. As sociedades cooperativas previstas na Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999, as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. A linha C. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religioso. Inciso 2. Administração pública. União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no parágrafo 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 3. Parceria. Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expresso em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Inciso 3A. Atividade.
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. Inciso 3b. Projeto. Conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesse compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. Inciso 4. Dirigente. Pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros. Inciso 5. Administrador público, agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros. Inciso 6. Gestor. Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação com poderes de controle e fiscalização. Inciso 7. Termo de colaboração. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações de sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Inciso 8. Termo de fomento. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolva a transferência de recursos financeiros. Inciso 8a. Acordo de cooperação. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam transferência de recursos financeiros. Inciso 9. Conselho de Política Pública, órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Inciso 10. Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a processar e julgar chamados públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, do quadro de pessoal da administração pública. Inciso 11. Comissão de Monitoramento e Avaliação, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante do cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. Inciso 12. Chamamento público, procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil
para afirmar a parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, em igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório ou julgamento objetivo dos que lhes são correlatos. Inciso 13. Bem remanescente, os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele se incorporam. Inciso 14. Prestação de contas, procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases. A linha A, apresentação das contas de responsabilidade da organização da sociedade civil. A linha B, a manifestação conclusiva de contas de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo de atuação do órgão de controle. Artigo 2A. As parcerias disciplinadas nesta lei respeitarão em todos os seus aspectos as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto de parceria e às respectivas instâncias de pactuação e deliberação.